O Senhor tem colocado alguns textos no meu coração e eu quero dividir com vocês. E Isaías 40, 27 é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Nós estávamos conversando com o Senhor sobre aquilo que Ele que está apontando para esse tempo, aquilo que Ele está fazendo. E de fato, às vezes parece que uma onda de cansaço, ela pega as pessoas. E deixa eu te falar, ontem eu falei sobre isso aqui e eu quero repetir. A gente não está cansado com a igreja, a gente não está cansado de servir ao Senhor, não. Por mais que às vezes parece essa tentativa de Satanás de parar, ele faz esse esforço para que a gente desanime. E eu glorifico ao Senhor porque aqui como pastor dessa casa, Ele tem me dado bons amigos, Ele tem me dado você que está aqui, e eu acho isso extraordinário. Porque se de uma coisa que eu escrevi no livro e que é a verdade da minha vida, é que o Senhor usou cada um de vocês para me construir. Na verdade, eu sou fruto daquilo que vocês são, daquilo que vocês me ajudaram a construir nesse caminho. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo diversos homens sendo construídos na trajetória. E tem um jeito que a gente precisa pensar sobre isso. Porque a gente acha que quando vem esse cansaço, esse peso, o que nós precisamos é de dia de folga. O que nós precisamos é parar, quem sabe aqui na praia, dar uma reativada. E aí a gente acha que a gente precisa desse tal do descanso, de deitar e não ver ninguém. Não, a gente precisa de uma renovação. Eu não sou o cara que estou pregando contra o descanso não, irmão. É bom, né? Sonequinha de domingo à tarde, quem é que não gosta? Aleluia, é de Deus, né? Aleluia, depois de meio-dia você come aquela carninha, aquela maionese, né? Aleluia, lembrando da maionese, ô Jesus, isso é fome. Mas de verdade o que nós precisamos é de uma renovação. Eu acho incrível, porque essa renovação a gente não encontra ela em qualquer lugar. Você pode tirar férias, ir para outro país, você pode pegar um avião, você pode comprar aquilo que o teu coração deseja. Você não consegue descansar quando você só vai se renovar num único lugar, e esse lugar é no Senhor, porque Ele é a nossa fonte. Quando eu falo de renovação, quando eu falo de fonte, eu lembro da Samaritana, e a Samaritana é um dos textos que mais fala no meu coração na Bíblia. Porque aquela mulher, ela chega ali, cara, com indignações da sua vida prática. Assim como a gente chega no culto. Assim como a gente chega na igreja. Assim como talvez você veio nessa manhã aqui na expectativa do Senhor suprir e dar respostas de algumas perguntas que você tem. E ela chega naquele lugar ali, ela está toda confusa, mas ela encontra a fonte, entende? E a fonte não era o poço. A fonte não era aquilo que tinha dentro daquele poço. A fonte era aquele que falava com ela. E eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor está aqui, o Senhor quer falar com você. O Senhor está aqui, Ele só está procurando um coração, que esteja sensível à voz dEle. O Senhor não está querendo, às vezes a gente acha que o Senhor só está no movimento, só está no barulho. Não. O Senhor está aqui quando os nossos corações estão dispostos a ouvi-lo, a enxergá-lo. Aquela mulher, ela começa a conversar com Jesus, mas quando Ele toca na ferida dela, e eu acho isso extraordinário, porque Jesus, Ele vai lá e mete o dedão na ferida dela, só que Ele não causa dor. Ele não causa dor. Ele estava fazendo o que? Ele estava renovando aquela mulher, trazendo vida para aquela mulher, para que quando aquela mulher saísse da sua frente, ela pudesse continuar essa caminhada em Cristo Jesus. E eu tenho uma pergunta para você. Ontem o pastor usou, o pastor Gladson usou essa expressão, e eu quero usar ela com você. O que você tem devolvido ao Senhor? Pela graça que Ele tem derramado sobre a tua vida. O que você tem, entregado para o Senhor daquilo que Ele tem feito para você? De verdade você é alegre e feliz por aquilo que Deus tem feito? Uma pergunta. Você é alegre, você é satisfeito por aquilo que Deus tem feito? Porque a gente tem uma expectativa do mais, né? E a gente sempre está aí, a gente bota, às vezes, uma régua muito lá no alto. Não é que Deus não é capaz de fazer ou não quer fazer, não é isso. Às vezes é que nós não estamos prontos.
E aí muitas vezes nós ficamos assim, meio cansados, porque a nossa força precisa ser renovada no Senhor. Você encontrou Isaías 40? Vamos começar a construir isso daqui para a gente conversar um pouquinho nessa manhã, para entender aquilo que Deus vai falar no nosso meio. Diz assim: porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Verso 29. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Olha só que tremendo, verso 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aquele que espera no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, essa é a tua palavra, nós somos a tua igreja, somos os teus filhos, e tudo que nós queremos, Pai, nessa manhã é entender um pouco mais de ti, Senhor. Então abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para que tenhamos, Senhor, entendimento daquilo que tu queres essa manhã, em nome de Jesus. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei indagando o Senhor algumas coisas, e eu vejo o escritor Isaías, ele profetizando sobre a nação de Israel, e meio que tentando pegar ela assim, sabe, como se o profeta estivesse pegando elas assim pelo colarinho, a nação, e dando uma chacoalhada, e perguntando para ela: ó Israel, o que você está se queixando? Deus tem sido tão bom com você, qual é a tua queixa desse momento? Ou eu não sou presente com vocês, eu não tenho sustentado vocês não passaram no deserto, e nesse deserto eu não dei alimento para vocês de uma maneira diária, eu não supri a necessidade de vocês, eu não coloquei as coisas diante de vocês não precisaram se preocupar com vestimentas, porque elas não se desgastaram, na sua vida, os sapatos eles cresciam enquanto vocês caminhavam, e o deserto ele não dissolou vocês, na verdade eu estive com vocês em todo o tempo, eu não abri o mar vermelho. E aí eu vejo Isaías tentando sacudir, aquele povo, aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam ali, para voltar à memória, os pensamentos dos feitos do Senhor, daquilo que ele já tinha feito, daquilo que ele já tinha construído na vida dessa nação. E eu acho engraçado que ele começa dizendo: porque você reclama, ó Jacó, e porque você se queixa, ó Israel. Ele dando a conotação de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, as pessoas, a descendência, mas sem esquecer também da queixa da nação. Então parece que a queixa de um homem, a queixa de uma pessoa, ela começou a se disseminar, a expandir, ao ponto da nação estar sofrendo pela mesma queixa, pela mesma reclamação. E aí ele vem no verso 28, ele faz algo, extraordinário. Ele coloca assim, será que você não sabe, ou nunca ouviu falar? A expressão do profeta para aquela nação era a seguinte: por acaso você esqueceu quem é Deus, você esqueceu quem é o Pai, você esqueceu dos feitos do Senhor, você esqueceu do poder, da sua glória, daquilo que Ele já fez por você. E às vezes nós entramos nesse lugar, de esquecimento, pela busca do próximo lugar, pela busca da próxima promessa, pela busca da próxima palavra, pela busca da próxima visão, pela busca do amanhã. E nós se esquecemos daquilo que Ele já tem feito. E a gente olha e considera aquilo que Ele tem feito muito pequeno. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa manhã: tudo aquilo que Deus faz é muito grandioso. Pequeno porque eu torno isso pequeno, porque a minha humanidade não cabe nem o poder, nem a glória, nem aquilo que Ele é capaz de fazer. Então a minha humanidade acaba, diminuindo o poder, a força de Deus, tudo aquilo que Ele está fazendo, ao tamanho daquilo que eu considero que tenho. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se... Tá bom, 3 irmãos estão comigo, glória a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se... Rapaz, está gravando, cara. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se... Isso. E o que você tem esperado?
Talvez a sua esperança que gera a sua fé, ela não está no próximo passo, mas ela está no dia de ontem, quando Deus te guardou de uma coisa muito simples, que você considera muito simples, mas na verdade, aquilo poderia ter te causado morte. Aquilo poderia ter te causado desgraça, aquilo poderia ter ter desgraçado a sua vida. Mas aí vem Deus e com a sua soberania, Ele bota as coisas tudo no lugar. Só que, eu esqueço que Ele está organizando as coisas. E aí por esse esquecimento, muitas vezes eu não percebo, a presença dEle na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você sente a presença de Deus, ou você percebe a presença de Deus só quando você chora? Não. A presença de Deus, ela é manifesta em você só quando alguém canta? Não. Como eu percebo a presença de Deus? Naquilo que Ele está construindo em mim, naquilo que Deus está fazendo em mim, naquilo que Deus está, através de mim, aquilo que Ele está depositando em mim. Normalmente nós perguntamos, quantas pessoas passaram na igreja, quantas pessoas vieram aqui, quantas pessoas estão sendo impactadas pelas palavras que saem desse lugar, e a gente fica nessa expectativa, meu Deus, qual será o próximo número do culto, qual será Não, deixa eu te falar, aquilo que Deus já tem feito aqui já é muito grandioso. Eu lembro de pessoas aqui nessa casa, que chegaram aqui totalmente depressivas, totalmente com vontade de se matar, alguns com tentativas reais na sua vida. E aí não foi, um grande sermão, não foi um grande contexto teológico que foi lá e mudou a vida daquela pessoa, não, foi um abraço. Aqui nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas que chegaram e apenas na porta, alguém, usado pelo Espírito Santo de Deus, alguém cheio do Senhor, que está devolvendo tudo aquilo que está recebendo para o Senhor, porque devolver é adorar a Ele, é entregar a Ele, é devolver a Ele, e estava devolvendo, e devolveu com tanta alegria, que quando abraçou aquela pessoa, isso que ela estava devolvendo foi transmitido para aquela pessoa, e a morte foi embora, a tentativa de morte foi, desiludida daquele coração. Agora, por que isso acontece? Porque a presença de Deus, ela é transformadora. A presença de Deus não é quando nós fizemos os nossos cultos de maneira pirotécnica. Não. Gente, quem está falando com você é um pentecostal. Eu gosto, cara. Eu gosto de dar uma chapada, eu gosto de ver uma cadeira voando, um crente bem doido, um crente louco. Oh, meu Deus do céu, como é bom esse negócio. Você não concorda comigo que é bom? Ei, dá uma chorada, dá uma chapada, aquele louvor que vem, pega a gente, regaça a gente no meio, meu Deus do céu, que coisa gloriosa. Mas muitas vezes nós precisamos estar centrado e concentrado naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque isso vai mudar as estruturas do nosso coração. Então voar aqui como águia, entrar nesse lugar que a gente gosta, dos cultos acelerados, os cultos para cima, os cultos que voamos, os momentos com Deus em que estamos assim, uau, parece que nós não conseguimos nunca alcançar os nossos pés na terra, porque nós estamos voando no Senhor, é maravilhoso. Mas na verdade a caminhada cristã, ela é construída no dia a dia, no passo a passo, num pé atrás do outro, na continuidade. Viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus é maravilhoso, mas o sobrenatural também se manifesta no ordinário. Você está por aqui? Também se manifesta no ordinário, e eu preciso ter um entendimento claro disso. E o escritor de Isaías, ele vai fazer essa pergunta: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Será mesmo que você está aqui esse tempo todo, chegou aqui nessa casa, conhece o Senhor esse tempo todo, e nunca ouviu falar, e nunca viu, e nunca aconteceu nada na tua vida que de fato manifestasse a presença de Deus em você? Eu já vi muita coisa, gente. Eu já vi muita coisa. E de verdade, quando eu entro em alguns lugares, vou dar um exemplo claro aqui. Quando a gente entra no hospital para orar por alguém, geralmente quando a gente chega lá é porque a situação já está grave. E a gente está orando por alguém lá. Sabe onde o meu coração, eu tento levar o meu coração? Naquilo que o Senhor já fez. Por quê? Porque se Ele fazer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E às vezes a gente acha que não, é só quando Ele diz sim. É só quando Ele aprova. É só quando Ele assina embaixo. E aí a gente acha que só nesse momento a gente tem Deus. Não, nós temos Deus em todos os lugares da nossa vida. Ou nós precisamos ter Deus em todos os lugares da nossa vida. A caminhada, a continuidade, o ordinário, o dia a dia, ele precisa, manifestar a Deus. Nós estamos esse mês aí conversando sobre os 5 anos dessa casa. E quando a gente vai olhar 5 e transformar isso,
como se fosse uma criança. 5 anos de uma criança é um momento de energia, gente. Oh, meu Deus, meus meninos estão grandes já. Que saudade dos 5 aninhos deles, né? Um já tem quase 17, Fopa. Meu Deus, estou ficando velho. Começaram a fazer conta aqui agora. E outro tem 11, cara, quase 12. Eu estou com saudade dos meninos de 5, porque os meninos de 5 era milhão, cara. Eles topavam tudo. Eu me lembro que uma vez nós começamos a caminhar ali no bosque, e de repente nós estávamos quase na Santa Luzia. E quando nós percebemos, meu Deus do céu, nós estamos caminhando isso tudo, agora vamos voltar. Meu Deus do céu, quase chamei um Uber, mas não tinha na época. Aleluia. E aí, às vezes, a gente não entende, não enxerga as coisas que o Senhor tem feito. E 5 anos de uma igreja é essa alegria, é essa atividade, é essa função. Só que entenda uma coisa, não é os 5 anos a gente não sai fazendo as coisas de qualquer modo. Nós temos um caminhar, nós temos uma caminhada com o Senhor, e nós temos um jeito prático de colocar isso em ação. E esse jeito prático, nós precisamos entender que tem algo que não pode sair de nós. Pergunta para mim, o que é, pastor? É saber os feitos do Senhor. Não pode, porque isso corrige a nossa rota. Ontem eu falei no conselho de pastores lá de Canelinha pela manhã. Se você não sabe o que está vendo, se você não sabe o caminho que está andando, se você não tem uma direção clara, uma visão clara, qualquer caminho serve. E aí você fica, num loop com Deus, achando que o caminho que você está é de verdade o que você quer, o que você deseja. E Deus tentando te falar, tentando te arrastar, e você parece que está sozinho nesse trecho e não consegue entender que você está de maneira equivocada daquilo que Deus tem para você. Você está por aqui? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Aí o escritor continua. Porque ele precisa trazer à memória daquele povo, daquela nação, quem de verdade Deus era. E quando ele traz à memória, quando ele traz de novo, é como se ele acendesse uma chama naquele povo. É como se ele, depois de sacudir, ele soprasse e orasse por eles e dissesse assim, não esquece quem Deus é. Não esquece quem te cuida. Não esquece quem te guarda. Depois de ele fazer 2 perguntas, ele diz, o Senhor é o Deus eterno. E sabe o que acontece? É que a gente acha que quando Deus vai nos pegar e nos chacoalhar para abrir os nossos olhos e para nos reposicionar, Ele vem com uma palavra super poderosa, que ninguém sabe. Aí Ele vai vir com uma informação profética, retirada lá do trono da graça, que ninguém sabe, ninguém nunca ouviu, um mistério, uma carta na manga, algo extraordinário. Daí vem o profeta e diz, Deus é eterno. Esse Deus é eterno. Simples, né? Simples, mas profundo. O Criador de toda a terra. Esse é o Deus que está falando com você. Esse é o Deus que está com você. Esse é o Deus que sabe, que sempre cuidou de você. O Deus, o Criador de toda a terra. E aí ele vem falar para a nação algo espetacular. Por quê? Porque a nação está numa situação de queixa, de cansaço. E ele vem falar algo extraordinário, assim, vocês podem estar cansados, não tem pecado no cansaço de vocês, mas entendam uma coisa, esse Deus que é eterno, esse Deus que é criador de toda a terra, Ele não se cansa, e Ele também não fica exausto. Ele não se cansa e Ele não fica exausto. Agora, pensa comigo, por que o profeta está falando isso para aquela nação? Ele está dizendo a seguinte informação: o teu descanso tem que estar naquele que não se cansa. O seu cansaço, aquilo que você está sofrendo nesse momento, tem que estar na mão daquele que é eterno, daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que não tem exaustão na sua vida. Por quê? Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte da nossa vida. Então nós não estamos aqui sendo igreja, nessa cidade apenas por conta de culto, não, é porque nós somos apaixonados pelo Criador, apaixonados pelo Eterno, e basta apenas essa informação para nós sabermos do seu poder, da sua glória e de quem Ele realmente é. Você está por aqui? O escritor, ele deixa claro isso. Ele não se cansa e nem fica exausto. E ele ainda continua, ele diz assim, a sua sabedoria é insondável. E aí eu fico procurando conselhos práticos em pessoas. Eu fico me alimentando de pessoas. Tem uma fonte, tem um alimento. Ele é o eterno, gente. Ele é o eterno. O texto
texto mesmo vai falar que os jovens, toda vida que a Bíblia coloca jovens, ela está falando de força e vigor. Os jovens, verso 30, até os jovens, eles se cansam. Até os jovens, eles passam por esse cansaço. Até os jovens, eles ficam exaustos, eles ficam nesse lugar. Então a nossa força está onde? A nossa força está na nossa idade, na nossa juventude. A nossa força está, sabe, quando tudo está dando certo. A nossa força está no nosso pleno vigor que ainda temos. A nossa força está porque tudo por enquanto tem dado certo, tem sido encaixado. E quando tudo der errado, Deus deixou de ser Deus para você? Deus deixou de ser o eterno? Deus deixou de ser o grande? Deus deixou de ser o Criador para você? Sim ou não? Não. Não. Só que esse ato profético, ele precisa entrar na nossa vida para construir algo. E o que é que ele vai construir? Permanência. Diga comigo, permanência. Sim, eu preciso permanecer. E aí ele sabe, depois de ele falar de quem é esse Deus, tudo, ele começa a fazer o seguinte, agora assim, ó, você entende quem é Deus? Sim ou não? Sim, você entende quem é Deus? Agora eu vou te dizer o que ele faz. E o próximo verso ele fala isso. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado. Sabe aquele cara que já não consegue mais, aquela pessoa que já tentou tudo e não vai mais e não vai? Gente, eu trabalho 30 anos com casa de recuperação. Se tem um negócio, cara, que eu aprendi nessa longa caminhada com casa de recuperação, é ver uma pessoa desiludida que não consegue mais nada na vida. É ver uma pessoa que se entregou ao vício, e não é nem pelo consumo daquela droga, daquela substância, mas sim pelo cansaço da sua vida. É porque ele olha para ele mesmo assim, para mim não há saída, então eu vou ficar no mesmo lugar aprofundado. Mas deixa eu te falar, toda vez que a gente vê uma pessoa dessa, e a gente apresenta o Cristo, a gente apresenta o Eterno, a gente apresenta esse que não se cansa, a gente apresenta a fonte da água viva, essa vida ela é transformada por Ele, meu querido. E deixa eu te falar, não precisa de nada extraordinário, é preciso só apresentar. E quando eu olho, quando eu vejo, quando eu entendo quem esse Deus é em mim, eu começo agora a receber aquilo que Ele é capaz de fazer na minha vida. E o escritor coloca isso: Ele fortalece o cansado. É Ele que fortalece esse cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Aí porque assim, pense só comigo. Fortalecer o cansado seria como se ele chegasse lá e dissesse: cara, eu estou contigo, vamos lá, vamos junto. Tá, mas como assim? Eu não tenho forças para sair daqui, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais vigor para me levantar. Lembra que eu falei do usuário dependente químico? Pois é. Às vezes você chega para um menino daquele, para um homem daquele e diz: rapaz, você precisa sair daí, você precisa mudar de vida e tal. Mas ele não tem força. Não tem. Nós tivemos agora há pouco tempo que colocaram dentro da nossa casa, pegar ele mesmo, dar um chacoalhão. Por quê? Porque ele não tinha força de sair daquele lugar. Mas por quê? Porque é vagabundo, porque isso, porque aquilo? Não, é porque estava exausto. Aí vem Deus agora e injeta algo nele, sabe por quê? Porque Ele é a fonte. Então Ele dá força ao cansado, mas Ele também traz vigor para você, meu querido. Quantas vezes eu vejo famílias lutando, sabe? Vejo famílias lutando para manter o casamento, manter a família em Cristo, manter os filhos no caminho de Deus. E parece que isso vai trazendo uma canseira. E parece que o culto se torna repetitivo. Entra domingo, sai domingo, entra domingo e sai domingo. E parece que nada acontece. Não é que nada acontece, meu filho. É que você está esquecendo de buscar vigor no lugar certo. Só existe uma fonte de energia para a nossa vida, meu irmão. É Ele, cara. É Ele. E às vezes eu não consigo compreender isso, cara. Quando nós estamos cansados, nós começamos a esquecer quem Deus é. E por isso que o profeta, ele traz essa linguagem, sabe, para essa nação e para Jacó. É como se nós estivéssemos aqui vivendo hoje os 5 anos do Mevan Tijucas e esquecemos o que nos trouxe até aqui, a palavra que, sabe, originou essa casa, e aquilo qual é a nossa função de fazer, sabe, a partir daqui. Por isso que eu não estou na expectativa de qual é a palavra do amanhã. Não. Eu estou com os meus olhos no ontem, daquilo que Deus já fez. Porque aquilo que Ele já fez é aquilo que Ele vai continuar fazendo. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. E às vezes a gente fica, sabe, procurando a motivação do próximo passo. Você não precisa da motivação do próximo passo. Você precisa se abastecer na fonte. Só disso. Você precisa ir para esse lugar.
Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. O cansado, ele começa a esquecer quem Deus é. Porque dizes, ó Jacó, lembra quando nós começamos o texto? Lá no verso 27, porque dizes, ó Jacó, a gente precisa perceber uma coisa, o texto ele não começa falando de força, ele começa falando de percepção. E muitas vezes nós precisamos parar todas as movimentações para perceber, entender, saber, realmente identificar aquilo que nós estamos fazendo, qual é o ponto da nossa vida. Porque às vezes algumas decisões nossas, elas estão sendo tomadas sem antes eu entender, sem antes eu discernir, sem antes eu saber o que realmente está acontecendo. Então eu tomo decisões no escuro, sem consultar Deus. Meu Deus do céu, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já quis muitas coisas e quando eu queria, Deus até permite a gente chegar até lá. E quando chega lá que a gente vai, Ele olha para mim, não, mas eu não tenho isso para ti, eu não quero isso para ti. O que eu tenho para ti está de outro jeito, de outra maneira. E a gente fica perplexo entendendo isso, porque tão cansado de ir para esse lugar sozinho, porque esses lugares geralmente são construídos na força do nosso braço. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor quer que você flua através dele. O Senhor não quer, a força do teu braço. O Senhor quer que você entre nesse rio e você possa continuar nesse rio e você possa fluir através desse rio para o lugar que Ele está te levando. Ele está levando a tua casa. Diga um amém comigo. Então o texto não começa falando de força, começa falando de percepção. Israel dizia, meu caminho está escondido, Deus não está vendo, Deus me esqueceu. Então toda crise espiritual, ela começa aqui, o quê? Antes de uma queda, há uma visão distorcida de Deus. Preste atenção nisso. Quando você, se você permanecer nesse lugar de cansaço, você está terrivelmente passando por um perigo de ter uma visão distorcida de quem Deus é. Deus é eterno, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus tem todo o poder, ponto, isso precisa bastar. Mas Deus não falou qual vai ser a minha bênção, pastor. Pois é, Ele não precisa te falar isso. Você está por aqui? Então não tem uma visão distorcida de quem Deus é. Quantas vezes nós também passamos isso? Será que Deus ainda está comigo? Será que Deus ainda continua agindo? Será que Deus sabe o que estou vivendo? Mas sabe de uma coisa? Lá no verso 28. Eu gosto demais da Bíblia por conta disso. Porque você lê, você tem que voltar, você tem que reler de novo, você tem que voltar e Ele sempre tem uma resposta para você. Quando a gente pensa e observa, será? Quando os serás de Deus começam, a incomodar o nosso coração. Será que Deus ainda sabe o que estou vivendo? Então Deus vai lá e dá uma resposta. Será que você não sabe? De verdade. Eu vou falar de novo para você entender com mais clareza. Os teus serás, você já tem a resposta. É que muitas vezes você não gostou da resposta. Para os teus serás, você já tem. A linguagem do Senhor é clara. É nós que damos uma confundida dentro de nós, porque geralmente não é aquilo que nós desejamos. Você está por aqui? Eu queria tanto que fosse desse jeito. Eu também queria às vezes. Mas Ele faz do jeito dele e Ele é perfeito. Hoje a gente pode não entender. Hoje a gente pode não, mas aquilo que Ele está construindo, aí você olha para o dia de ontem e você diz, cara, deu certo. Meu Deus, eu achei que eu estava arrombado, eu achei que eu ia me acabar. Meu Deus, eu saí da minha, do meu estado, da minha cidade, vim para cá, lugar doido. E aí encontrei uma igreja que é doida, e estou com uns irmãos que é doido. E eu achei que... Você ficou doido. É isso que aconteceu. E o Senhor, em toda a nossa loucura, Ele esteve conosco todo dia. Agora, por quê? Porque Ele é Deus. Você está aqui? Porque Ele é Deus, porque Ele é eterno. Porque Ele é criador de todas as coisas. E se Ele é o criador de todas as coisas, Ele tem um controle de todas as coisas. Não é isso? É como um pai dizendo, filho, você esqueceu quem eu sou. Tu não sabes, tu não estás vendo, tu nunca ouviste, tu não sabes isso. Deus Ele começa a revelar o que aqui? O seu caráter. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tiver dúvidas de alguma coisa, olha para o caráter de Deus. Porque isso te responde. Deus Ele é eterno e Ele é o Criador. Deus Ele é o nosso Pai. Diga amém. Ele é o nosso Pai. Ele tem tudo sob controle. Eu preciso entender isso. Então toda a exaustão espiritual começa quando esquecemos quem Deus é. Você está por aqui?
Toda exaustão espiritual, todo cansaço, ele começa quando nós esquecemos quem Deus é. Antes de Deus mudar as nossas circunstâncias, sabe o que ele faz? Ele corrige a nossa visão. Às vezes nós estamos ali em oração e dizendo: Senhor, muda o meu cativeiro. Quem nunca orou pelo cativeiro da vida? Aleluia. Oh, Jesus, me arranca do deserto. Deixa eu te falar, deserto é necessário, cativeiro é necessário, prisões são necessárias, passar na Babilônia é necessário. Você está por aqui? Agora, quem é que ora e diz: Senhor, me coloca na Babilônia? Quem é que... Ninguém ora, né? Senhor, me coloca no deserto. Tem alguém que ora aqui pelo deserto? Ah, está repreendido isso aí. Né? Porque a gente não quer ir para esse lugar, mas é necessário. Você está por aqui? É necessário. Eu preciso entender isso, porque uma visão pequena de Deus produz, sabe o quê? Sabe o que uma visão pequena de Deus produz? Uma vida pesada. Aí você não sabe porque você... Estou na igreja há tanto tempo e você só tem reclamação na boca. Você não consegue ver a bondade de Deus. Você não consegue cantar um louvor, sentar e chorar por quem Deus é. Sabe, quando o pastor diz que Deus é eterno, isso não mexe com você. Quando o pastor diz que Deus é o Criador de todas as coisas, você olha e diz: isso precisa bastar no nosso meio, sabe, para nós tentarmos colocar Deus no lugar certo em nós. Nós precisamos entender: a fonte, ela nunca se cansa. Diga comigo: a fonte nunca se cansa. Porque os jovens, ele pode se cansar, entendeu? Os mancebos, eles podem tropeçar, sabe, nós podemos vacilar, mas a fonte, ele é Deus, ele é a fonte, ele não se cansa. Ele faz forte ao cansado. Então assim, pense só que quando você estiver cansado, não é para você vir aqui no culto receber um gás, e agora esse gás que você recebeu de você mesmo, muitas vezes vai te levar, não, é quando você está cansado, você só levanta a mão assim, que ele te levanta, entendeu? Quando você está afundando, mesmo olhando, mesmo indo em direção dele, que você afunda, porque a sua fé foi abalada por algumas tempestades que estão ao seu redor, você só vai estender a mão, sabe? Não perca o costume de levantar a sua mão e de pedir ajuda ao Senhor. Não perca. Pedro estava lá, cara, olhando para Jesus, uma palavra foi lançada, o cara pula fora do barco e anda sobre as águas. Mas a tempestade às vezes assusta. Isso não é uma crítica, isso é um fato. Está por aqui? Isso é um fato. A tempestade assusta e os nossos olhos muitas vezes desfalecem do lugar do Senhor. Eu acho o Salmo 121 algo extraordinário. Eleva os meus olhos para os montes. Eu vou repetir para você de novo. Eu elevo os meus olhos aos montes, e é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não precisa te explicar os detalhes de quem Ele é. Ele só precisa anunciar para você que Ele é o Deus eterno, Ele é o soberano. Mas a nossa vida prática, a gente precisa estudar a fonte. Então a gente quer fazer uma anatomia de Deus. A gente coloca Deus numa maca. Sabe, para fazer uma anatomia de Deus? Você não consegue. Você não consegue. Já dizia os nossos irmãos lá, né? Ninguém explica Deus. Lembra daquela canção? Ninguém explica Deus? Pois é. Não consegue. Você não consegue pegar e dividir Deus e estudar Deus dessa maneira. Não. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se render e apenas entender que Ele é o eterno. Sempre. Ele é a tua fonte. Ele é onde que o teu cansaço vai embora. Porque Ele chega em você. Porque Ele é a força. O Evangelho, ele é uma coisa maravilhosa. Deus não perde força. Sabe? Ele oferece a força. Ele não fica dizendo assim, ai, Maicon, agora eu vou usar o teu conhecimento. Ai, Maicon, agora eu vou usar a tua estratégia. Ai, Maicon, agora eu vou usar o teu QI. Ai, Maicon, agora eu vou usar a tua oratória. Não, Deus não fica pedindo isso pra gente. Sabe o que Ele faz? Assim, eu estou contigo. Ele só diz isso. Eu estou contigo. Pastor, mas eu não sei fazer muita coisa. E Ele está com você do mesmo jeito. Pastor, eu não sei, talvez eu não tenho o conhecimento que o fulano, que o ciclano tem, mas Deus está com você em todo o tempo e do mesmo jeito. Sabe o que Ele está esperando de você, na verdade? É que você se conecte a Ele para que as suas forças sejam renovadas. E mesmo quando você não saber fazer, você permitir que Ele faça através de você. Deixa eu perguntar para você uma pergunta que eu sempre faço aqui na casa, mas eu quero fazê-la de novo. Você acha que Deus vai descer na terra? Só na volta dele. Eita, guri que lê a Bíblia, viu? Sim, é isso aí.
Na volta dele, ele vai mandar o seu filho de novo vir buscar a gente. Mas Deus não vai descer na terra para fazer aquilo que você tem que fazer. Sabe por que as nossas expectativas ficam frustradas? Porque eu esqueço que eu sou o responsável por aquilo que eu recebi. Você entende que o olhar para trás é importante? Porque quando eu olho para trás, eu vejo a salvação, a graça depositada em mim, e aí eu entendo aquilo que eu recebi. Quando eu entendo aquilo que eu recebi, eu tenho que dar um destino para aquilo que eu recebi. Destino, eu preciso dar uma continuidade, sabe? Falar, dar, sabe? Transmitir aquilo que eu recebi. As coisas que eu recebi, e Paulo ele faz isso de uma maneira extraordinária, inclusive no texto que nós lemos sempre para a ceia, ele fala isso, da maneira que eu recebi, eu tenho que passar para vocês, porque ele entendeu a graça de Deus. Ele olhou para ele mesmo e disse assim: olha, eu não sou merecedor, mas eu recebi algo que eu sou obrigado a compartilhar. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes você está, sabe, tentando entender de Deus aquilo que recebeu, mas sabe o que você precisa? Você precisa ir num lugar profético, e essa manhã é uma manhã profética, amém? Você precisa ir num lugar profético, porque quando ele cai ao chão, ao ponto de ficar cego, e preste atenção nesse detalhe, porque muitas vezes Deus vai pegar você e não vai presentear você, Deus vai arrancar alguma coisa de você. De Paulo, Deus arrancou a visão momentânea. De Paulo, sabe, Deus colocou ele no chão, aquele ponto de arrependimento, para quê? Para levar ele a um lugar profético, para que nesse lugar profético os seus olhos fossem abertos de uma maneira que ele nunca viu. Você está por aqui? Talvez esse aniversário, essas três reuniões que você está aqui com a gente, seja só para abrir os teus olhos, sejam só para você alinhar o teu coração naquilo que Deus está fazendo nesse tempo, mas para que você não esqueça de um detalhe: Ele é a fonte. Ele é a fonte. Tem um lugar de origem. Eu preciso entender o lugar de origem, e esse é o lugar de origem, é o Senhor. Você está por aqui? Renovação não é recuperar energia, recuperação é voltar para a fonte. Eu me renovo nessa fonte, eu estou nessa fonte, eu sou renovado nessa fonte. Existe uma transição, e ela, sabe, existe uma pergunta. Se Isaías nos mostra a fonte, como permanecemos ligados a essa fonte? Porque beleza, eu já sei que existe essa fonte. Beleza, pastor? O Senhor já me mostrou que tem essa fonte. Agora, como é que eu permaneço nessa fonte? Abre comigo, por favor, Efésios capítulo 5, verso 15. Bota no telão para mim. Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios capítulo 5, verso 15. Aleluia. Para você que ainda não encontrou, Efésios capítulo 5, verso 15. Aleluia. Glória a Deus. Você achou? Diz o seguinte: tem um quê? Eu vou perguntar de novo. Tem um quê? Com a sua maneira de... Deixa o texto na tela. Encontrei a fonte, pastor. Beleza, entendi. Entendi que Deus é eterno. E agora? Quero voar. Quero ser batizado com o Espírito Santo. E você é batizado com o Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo também? E não tem, isso é extraordinário, mas eu quero voar, eu quero isso, eu quero uau, quero... E aí qual é o conselho prático de Paulo? Tenham cuidado com a sua maneira de... Por quê? Porque quando eu não cuido da minha maneira de viver, eu me desligo da fonte. Quando eu me perco na minha maneira de viver, sabe, eu não consigo me permanecer na fonte. Talvez eu tenha passado por essa fonte, tenha só bebido um pouquinho dela e saído fora. Por quê? Porque eu não quero corrigir a minha maneira de... Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era, já não é mais, porque foi transformado pela fonte. A fonte precisa fazer algo em você. Você está por aqui? Ai, pastor, o senhor estava falando que era uma manhã profética. Eu achei que eu ia receber aqui um eis que te digo. Sabe, eu achei que tu ia falar eis que te digo. Não, irmão, é o Senhor te dizendo. Hoje não, tá? Depois fala para o papai lá, que o papai conta para o pastor. E talvez você, sabe, você tá aqui esperando, eis que te digo isso, eis que te digo aquilo. E o Senhor está tentando falar: muda a sua forma de viver. Muda a sua forma de viver. Por quê que eu preciso mudar essa forma de viver? Porque tem sabedoria no meu viver, e eu preciso pegar a sabedoria que Deus me dá e colocar na minha vida prática. Que não seja como os tolos, os insensatos, mas como os... Por quê? Porque Deus te dá sabedoria. Só que a sabedoria é só encontrada na fonte. Essa fonte também é conhecimento. Essa fonte também é uma vida prática. Essa fonte também é uma vida ordinária. Mas não, eu estou esperando o próximo evento. E se tiver um evento
na cidade A, na cidade B, com fulano A, fulano B, eu estou indo para lá. Irmão, você não precisa do pastor Maico, você não precisa de um evento, você não precisa de um famoso, você não precisa do cara com bastante seguidores no Instagram. Sabe de quem você precisa? É do Senhor. É só dele. Quando você enxerga isso, quando você vê isso, isso muda na tua vida. Tem uma sequência. Bota o próximo versículo lá para mim, por favor, 16. Aproveitando ao máximo cada... Nós estamos numa oportunidade nessa manhã aqui. Sabe, nós estamos numa oportunidade nessa manhã. Então a minha pergunta é: o quanto você está aproveitando? O quanto faz sentido para você? Porque muitos de nós já emburramos quando a primeira frase ou o primeiro texto não foi a resposta daquela oração que nós fizemos. Não é que não foi a resposta, ela é a resposta. Só que você queria a sua resposta e Deus quer dar a dele. Você está por aqui? Eu preciso entender isso. Então eu preciso aproveitar ao máximo que cada oportunidade, porque os dias são. Então não vá esperando as coisas melhorar. Eu vejo, sabe, uma heresia. Eu vou usar essa frase, essa palavra, uma heresia no nosso meio, achando que nós vamos melhorar as coisas. Não vão, irmãos. Os dias são maus e vão continuar mal, e até a volta dele só vai melhorar quando ele voltar. Deixei você decepcionado. Oh, meu Deus, eu achei que ia dar um amém. Eu vou falar de novo, né? Oh, aleluia. Peguei os crentes de surpresa. Não vai melhorar. Pastor, você é o profeta do caos. Não, cara, eu estou falando a verdade para você, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia mostra. Entendeu? Nós estamos vivendo dias maus e eles vão continuar. Agora tem uma oportunidade que nós não podemos perder. Tem um lugar que nós não podemos deixar, sabe, evitar. Tem um lugar que nós precisamos permanecer, e esse lugar é no ordinário. Esse lugar é contínuo, esse lugar é diário. Bota o próximo versículo. Portanto, todavia, da mesma forma, continuando, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do... O que eu preciso fazer? Ter compreensão daquilo que Deus é. Não é um modo operacional. Não é um modo operacional. Como é que eu canto, né? Não, se eu pegar e botar esse acorde, botar dessa maneira, impor a voz assim... Não, cara. Sabe como é que você precisa cantar para o Senhor? Louvando Ele. Rasgando o coração. Se você está cantando sobre alegria, mostre as suas alegrias para o Senhor. Se você está cantando a sua dor, mostre as suas dores para Ele. Por quê? Porque Ele é o Deus eterno. Só que sabe o que nós fizemos nos nossos cultos? Cultos passivos, cultos insensatos muitas vezes. Por quê? Porque nós não procuramos compreender qual é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Pergunta para mim, qual, pastor? Que você realmente se entenda como filho. A gente quer inventar muita moda, sabe? A gente acha, a vontade de Deus. Não, Ele só quer que você se reconheça como filho. Porque se a tua identidade estiver firmada dentro de você, meu irmão, acabou. Pode vir dia mal, pode vir escassez, pode vir o que for, irmão. Você vai continuar firme, cara. Pode governos se levantarem, dizer que você, não, você tem que comer isso aqui. Você vai dizer, não, isso aqui eu não me como, não. Você vai ser um Daniel no meio da Babilônia, entendeu? Você vai se levantar e você vai ser, sabe, a pessoa que vai fazer a diferença naquela situação ruim, naquele caos. Está por aqui? Eu preciso entender essas coisas. Bota o versículo 17. O próximo versículo, por favor. Isso. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do... Vem para cá, louvor, por favor. Sejam cheios do... Porque a pessoa cheia do Espírito, meu irmão, ela está ligada direto na fonte, cara. Entende que existe um permanecer desse lugar, existe um lugar que eu preciso continuar e estar. E qual é esse lugar? Esse lugar a qual eu estou me enchendo do Espírito Santo. Agora, para que eu vou me encher do Espírito Santo? Não é só quando eu dou uma chorada, quando eu dou uma chapada, pastor. Não. É quando eu permaneço nele, é quando o mundo me olha, e mesmo o mundo sendo mal, o mundo acha bondade em mim. Por quê? Porque eu reflito a fonte. Você está por aqui? Porque eu sou a resposta, sabe, da expectativa da criação. Eu sou a resposta da expectativa da criação. Isso não é um achismo, isso não é orgulho. Isso é que você está ligado à fonte, você está refletindo essa fonte. Você está refletindo a imagem do Criador, do Deus eterno. E aí as pessoas estão olhando para você, estão vendo que você está cheio do Espírito Santo. Tem gente que tem um repertório de língua estranha, quando acaba se esvazia do Espírito Santo. Então, não, eu falo assim, falo assado, e uau, estou cheio do Espírito Santo, eu estou falando em língua estranha. Acabou o meu arsenal de língua estranha. Estou vazio.
preciso de novo. Não, isso não existe, irmão. Isso não é assim. Ser cheio do Espírito Santo traz características, cara. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo tem características. Eles têm um semblante, eles têm, sabe, um andar, eles têm um jeito de ser, eles têm uma conduta. Diga comigo, eu tenho uma conduta. Eu preciso ter um jeito de caminhar, eu preciso ter um jeito certo de, sabe, de olhar para o Senhor. E aí ele vai um pouco mais longe ainda. Deixa eu achar aqui que eu já me perdi, verso 18. Oh meu Deus do céu. E não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, olha só, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Pastor, qual é o segredo para mim continuar cheio do Espírito Santo? Se põe de pé, por gentileza. Pastor, qual é o segredo? Salmos, hinos, cânticos espirituais. É dar graça ao Senhor por tudo aquilo que Deus está fazendo. É estar em nome de Deus. Não é fazer para Deus, é fazer com Deus. É olhar a tua trajetória. Mas sabe de algo extraordinário? E Paulo ele termina esse texto falando sobre isso. É quando eu olho para você e digo assim: irmão, eu quero me sujeitar a você. Nessa casa a gente fala sobre comunhão. Comunhão não é só quando tem uma carne na mesa. Comunhão é quando eu me coloco a servir o outro também. O ensinamento de Jesus, ele é esse. O ensinamento de Jesus é que você pegue uma bacia, arranque todo o manto que você carrega, todas as titularizações que você carrega, tudo aquilo que você acha que é importante aos seus olhos, você se tira. Você pega uma simples toalha, cinge os seus ombros, enrole na sua cintura, se abaixa com uma bacia na mão e lave os pés de alguém. O Senhor tem me mostrado que uma das maiores importâncias no nosso meio é sempre estar disposto a lavar os pés de alguém. Agora entenda uma coisa e tenha clareza: se você não estiver ligado na fonte, tem um problema nisso. Como assim, pastor? Tem um problema. Porque quando você lava o pé de alguém, você suja as mãos. E se você não estiver ligado na fonte, você não tem como limpar as suas mãos. O Senhor te trouxe nessa manhã aqui, eu acredito, essa manhã é profética na sua vida. O Senhor está endireitando as suas veredas e está fazendo você recordar, sabe, Jacó, sabe, Israel. Deus está, sabe, fazendo você se recordar de quem Ele é. Deus está trazendo à sua memória os feitos dEle, sabe, os caminhos que você percorreu. E eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você acordasse nessa manhã em nome de Jesus e você pudesse olhar tudo aquilo que o Senhor fez até aqui com você, tudo aquilo que o Senhor construiu em você, tudo aquilo que o Senhor, sabe, todas as vezes que você não teve força de continuar e o Senhor foi o teu ânimo, o Senhor foi, sabe, aquele que te deu força. Todas as vezes que você precisou e você buscou a fonte e você foi cheio do Espírito, todas as vezes que Deus usou um irmão, sabe, do teu lado para que você pudesse se conectar a essa fonte. Nós temos hinos, nós temos salmos, nós temos canções, e tudo isso nos leva ao quê? A adorar o Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Então você não tem lugar nenhum para ir, cara. Sem Ele você não tem lugar nenhum para ir. Você precisa dEle. Você está aqui, você precisa dEle, cara. Ele é tudo aquilo que realmente importa para você, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros, e no temor de Deus, no temor do Senhor. Eu preciso entender isso. Nós precisamos de querer viver o próximo passo, mas sim, se olharmos para aquilo que Deus está fazendo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos. Talvez seja essa hora de você cantar, talvez seja essa hora de você salmodiar, de você falar sobre Ele. Talvez seja essa hora de você rasgar o seu coração. Talvez seja essa hora de você dizer: sim, Senhor, eu entendo aquilo que o Senhor tem feito, eu entendo a trajetória que o Senhor me trouxe até aqui, eu entendo, Pai.
Vai, em nome de Jesus, libera isso que está dentro de você. Libera isso que está dentro de você, em nome de Jesus. Fale com o Senhor, não espere, sabe, alguma coisa acontecer. Faça você. Você é um filho amado, você foi chamado para isso. Ai, Deus te capacitou. Então, em nome de Jesus, rasgue o seu coração. Sobre mim, me sinto